Esperar entrar alguém aqui. Entrou alguém. Jéssica. Fábio. Que esse? É o Rodrigo? Não, né? Vaguinho. Galera do jiu-jitsu aí, ó. Então, galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o fascismo. Vou tentar resumir o máximo possível, porque se eu for aqui falar sobre fascismo, aqui, se eu for dar uma aula sobre fascismo, né, eu precisaria aí no mínimo de umas 8 horas de aula, o que não vem ao caso. Então, vou tentar resumir o máximo. Esses dias atrás, antes da eleição do primeiro turno, eu fui a Piúma com as minhas 2 filhas e... Chegando lá, Piúma lá, estava tendo uma manifestação do pessoal lá do Ele Não. E aí quando eu passei com o meu carro, eu passei normal, não buzinei, não fiz nada. Então eu passei com o meu carro, tinha um adesivo muito grande no meu carro, que tampava o para-brisa traseiro todinho, do Bolsonaro. E aí a mulher simplesmente gritou, fascista. Aí eu parei o carro, passivamente, sem gritar com ela, sem nada. Fui lá e falei com ela assim, defina fascista para mim, defina o fascismo para mim. Ela não soube me responder o que era fascismo. Aí ela falou assim, com fascista não se discute. Todas as pessoas que te chamam de fascista, quando você as indaga o que é fascismo ou o que é fascista, elas não sabem responder, elas sempre te dão essa resposta, com fascista não se discute. Eu falei assim, olha só, você não vai discutir comigo pelo seguinte, 2 opções, ou você... não sabe o que é fascismo, você não aprendeu o que é fascismo na escola, ou você de fato sabe o que é fascista, mas não quer falar para mim o que é fascista, porque vocês chamam a gente do que vocês são, que está lá no decálogo de Lênin, de 2 umas. Mas eu vou ficar com a primeira opção, ela não sabia o que era fascista. Como a maioria das pessoas nos chamam de fascista, não sabe o que é fascismo. Esses dias também um colega meu, Leonan, postou o Jordão, postou na timeline dele sobre fascismo. Ninguém soube definir o que era fascismo. Então eu, como professor de história, vou tentar assim, resumir o máximo para vocês o que é fascismo. Primeira coisa que vocês devem saber é o seguinte, vocês não aprendem fascismo na escola, não vem nos livros didáticos, nós não temos tempo para ensinar sobre fascismo na escola. Vocês só aprendem que fascismo foi uma coisa ruim que aconteceu lá na Europa, liderado por Benito Mussolini, lá na Itália, que se juntou logo depois com o nazismo de Hitler, causaram a Segunda Guerra Mundial, se aliaram ao Japão mais tarde. Enfim, vocês só aprendem isso. Mas se ensinarem para vocês a fundo o que é o fascismo, vocês acabam derrubando a ideologia deles, que eles realmente ensinam na escola, que é a ideologia socialista. Poxa, professor, mas você está querendo falar para mim que socialismo e fascismo é a mesma coisa? Não são a mesma coisa, mas são muito parecidos. Eu costumo dizer que eles são primos próximos, beleza? Vamos dizer que o comunismo seja a radicalização do socialismo, vale lembrar também que comunismo e socialismo não é a mesma coisa, e o fascismo é um pezinho atrás do socialismo. Então, se eles ensinarem para vocês na escola o que é o fascismo, logicamente vai derrubar a ideologia socialista deles e vocês vão deixar de ser socialistas. A outra coisa que esse povo tem medo é que, caso o socialismo não dê certo, as pessoas que são socialistas regrida para o fascismo. Então, são por esses fatos que eles não ensinam fascismo vocês na escola. Vamos a algumas características agora do fascismo. O fascismo ele tem 2 características muito importantes que nós podemos resumir o fascismo internacional. Vale lembrar que o fascismo, ele, com o decorrer do tempo, ele sofreu uma evolução. Isso é o natural das coisas. Eu costumo dizer que o fascismo foi uma modernização do absolutismo. Logo depois da Revolução Industrial, que surgiu um movimento forte lá na Europa. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre o fascismo. Primeira coisa, ideologia coletivista. Aí eu vou falando algumas coisinhas para vocês aqui, vocês vão ver com o que os fascistas se identificam mais. Ideologia coletivista. Segunda coisa, controle absoluto do Estado. Sendo assim, o maior inimigo do fascismo, vou falar para vocês, o maior inimigo do fascismo é o liberalismo econômico. Se tem uma coisa que o fascista odeia, é o cara que é liberal econômico.
porque o fascismo, o movimento fascista, ele entende que o Estado ele deve controlar tudo. Não tão radical como o socialismo. O socialismo, o Estado controla tudo mesmo. O Estado controla o que você vai comer, o que você vai vestir, que horas que você vai sair de casa, porque a violência, geralmente em países socialistas, foge do controle, é uma coisa absurda. O Estado, ele controla tudo. Controla com que país que ele vai fazer negócio. Já o fascismo é um pouquinho menos radical do que o socialismo, mas ele também controla também. O que é liberalismo econômico? Liberalismo econômico parte para um princípio de individualismo, tá? E aí vale lembrar que o individualismo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de egoísmo, não. Podemos até falar de egocentrismo, mas aí vamos falar lá do renascimento cultural. Esse individualismo e esse egocentrismo é lá do renascimento cultural. Que diz o quê? Que diz que o homem é livre, que diz que o futuro do homem é fruto das realizações que ele faz no presente, diz que os atos dele são coisas dele, o homem é livre para escolher a religião dele, o homem é livre para poder escolher a opção sexual dele, vamos botar assim, o homem é livre para escolher o emprego dele, para escolher em que escola que ele vai estudar, para escolher o que ele vai fazer da vida dele, o homem é livre de tudo. E o Estado, o papel do Estado, na teoria individualista, é apenas proteger esse indivíduo para que ele tenha direito a exercer essas coisas. Já no Estado coletivista, não. No Estado coletivista, ele é contra o liberalismo econômico, ou seja, o Estado que vai determinar quanto que você vai ganhar. E aí nós temos a ideia do salário mínimo, né? Muita gente se contenta no Brasil como salário mínimo, mas ensinaram isso para você, que isso é uma coisa boa, que você ganhar o salário mínimo é coisa boa e tal. No liberalismo econômico, não. O liberalismo econômico, ele entende que quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Quanto menos você trabalhar, menos você vai ganhar. Independente de cota salarial. E aí nós vamos voltar a essa questão aí, nós podemos citar essa questão aí do salário mínimo, e aí a gente volta lá em Getúlio Vargas. Quem consegue fazer analogia de tempo e fato, a gente consegue facilmente lembrar que na época em que Getúlio Vargas governava aqui no Brasil, foi a época que o fascismo estava estourado lá na Europa, foi a mesma época. Inclusive a nossa CLT foi baseada nos modelos trabalhistas lá do fascismo, beleza? Então não vou delongar muito. Algumas características do fascismo: gritos de ordem. Quem lembra daqueles gritinhos de ordem lá? Ele não, Lula livre, não vai ter golpe, não passarão, não são os R$2, sei que tem, enfim. Protesto coletivista, marcha do não sei o quê, marcha da maconha, marcha das vadias, marcha da catraca livre, marcha dos R$3, dos R$2, marcha do gay. Esses são características do fascismo, tá? Outra característica do fascismo é o emprego coletivista. Diz que o que você ganha você tem que dividir com todo mundo. Diz que o Estado tem a obrigação de olhar por todos, não só por algumas empresas. Enfim. Outra coisa é as estatais fortes, por exemplo. Petrobras. A Petrobras ela foi criada na época do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele tinha fortes características assim do governo fascista. Não quero dizer que o Getúlio Vargas é fascista, não, pelo amor de Deus. Quem é getulista aí, não vamos rotular Getúlio Vargas como fascista, não. Mas ele empregou algumas coisas aqui no Brasil, características do fascismo de Mussolini, de Mussolini na Itália, sim senhor. Então o regime fascista ele entende que o Estado, através de suas estatais fortes, o petróleo é nosso, empresa forte, não sei o que tem, ele consegue dar uma vida melhor para o povo. E aí por isso que a gente vê os gritos de ordem aí, não, a privatização, o petróleo é nosso, e por isso que eu volto a dizer, eles são inimigos dos liberalistas, porque os liberalistas eles querem privatizar tudo, querem abrir o mercado econômico com o mundo, querem fazer negócio com o mundo inteiro. Já os fascistas não, os fascistas eles querem fazer negócio com certos países, com certos grupos econômicos, com certas empresas que privilegiam. Você quer ver uma característica forte do fascismo aqui no Brasil? O BNDES. O BNDES, o que o BNDES faz? O BNDES pega dinheiro seu, do povo, a 10%,
empresta para só as empresas que lhe interessam, né? Só a empresa que interessa a ele. É o Odebrecht, é a OAS, é Andrade Gutierrez, essas empresas que estão na Lava Jato aí. E aí cobra dessas empresas 5% e os outros 5% quem paga é você, brasileiro. Isso aí. Então, privilégio de algumas empresas. Empresa que favorecem o governo, empresa que favorece o povo, para eles não querem. Microempresa, o BNDES seria uma ótima se investisse em microempresários, em empresas pequenas que estão começando, mas não é bem assim que começa. Eles só investem em empresas que favorecem o governo. O governo só empresta esse dinheiro para empresas que estão do lado deles. Então, essa é uma característica fascista também. Outra característica fascista, eu posso citar aqui, geralmente o governo fascista ele trabalha com as causas operárias, ele trabalha com sindicatos, ele trabalha com proletariado, ele joga a culpa do que está acontecendo no país nos empresários, nas pessoas que têm mais dinheiro. Para quê? Para conquistar a simpatia desse povo, que é a massa, e assim se manterem no governo. Então, todas as características que eu falei com vocês, se identificam com o socialismo? Sim, se identificam. Por quê? Porque o fascismo nada mais é do que o socialismo remontado, reeleito, feito uma releitura do socialismo, e aí Mussolini chegou na ideia assim, o socialismo é muito radical, o Estado não pode controlar tudo, o Estado não pode ser assim. Então eu vou montar um sistema aqui na Europa, na Itália, mais brando um pouquinho do que o socialismo. E foi o que ele fez. Mesma coisa que o Hitler fez na Itália também. Muita gente fala, Hitler é de extrema direita. Extrema direita o quê, rapaz? O cara é desarmamentista, o cara era contra judeus, contra negros, contra coisa, entendeu? Queria dividir o povo e tal, entendeu? Então nada a ver. Então não te ensina o fascismo na escola, por quê? Com medo de que você descubra que o fascismo é parecido com o socialismo, deixe de ser socialista, talvez vire fascista e talvez não. Então essa é a minha ideia para hoje, eu não vou falar muito, quem me conhece sabe que quando eu começo a falar eu me empolgo, mas é só para vocês terem uma ideia de que quando te chamam de fascista, geralmente quem é de direita, o pessoal chama, fascista, não sei o que tem. Aí a gente pede para eles, né? Não, então me identifica uma característica minha fascista. O que eu fiz? Qual coisa que eu fiz que me tornou um fascista? Eles não sabem responder, beleza? Então, um forte abraço para vocês. Aos meus alunos que estão assistindo ou vão assistir, eu peço que compartilhem essa mensagem. E amanhã a gente vai gravar a diferença entre a esquerda e a direita. Muita gente não sabe ainda, muita gente me pergunta na rua, professor, o que é esquerda, o que é direita? Amanhã a gente vai gravar falando. Valeu? Forte abraço!